Quando o meu trabalho apareceu, eu fui muito discriminado por outros artistas. Me julgaram pela estética, pela linguagem e por trabalhos que eu fiz porque eu precisava sobreviver. Mas eu continuei me dedicando, colocando meu sentimento nas minhas obras e as coisas foram acontecendo. O que eu expresso vem da realidade que eu vivi, do bairro onde eu nasci, da origem que eu tive. Eu uso os murais para denunciar problemas sociais e causas que ninguém quer ver. Um dos artistas brasileiros mais renomados do mundo, o muralista Eduardo Cobra, também conhecido como Cobra, superou muitos obstáculos antes de ter o seu trabalho presente em mais de 35 países. Nascido em São Paulo, e apesar das adversidades de uma adolescência vivida na periferia de uma grande capital, ele conseguiu deixar o talento e a força de vontade se sobressaírem. O menino que andava por aí pichando muros virou então um orgulho nacional. Conheça a história de Eduardo Cobra. Ouça, no final do episódio, as reflexões da psicanalista Vera Iaconelli para lhe ajudar a se conectar com a história e com o momento presente. Eu sou Geise Diniz e esse é o podcast Plenai. Ouça e reconecte-se. Eu ganhei o meu apelido na escola. Eu era um menino retraído. Não tirava nota muito boa e passava a aula inteira desenhando. Os outros garotos viam meus desenhos no caderno e começaram a me chamar de Cobra, de sentido de ser bom, de ser fera naquilo. Eu desenhava muito história em quadrinhos, super-heróis, caricaturas. Via um desenho no gibi e tentava reproduzir. 2 amigos da comunidade também tinham esse hobby. Um deles, o Johnny, era bem melhor que eu. A gente se encontrava, mostrava os cadernos e assim ia aprendendo um com o outro. Com uns 12, 13 anos, conheci na porta da escola uns moleques mais velhos que pichavam. Eu fiquei completamente entusiasmado com a possibilidade de colocar meu nome num muro. Era uma forma de, sei lá, me libertar, me expressar, protestar e, ao mesmo tempo, pintar. Comecei a pichar dentro da escola. Pegava um pincel atômico e escrevia o meu apelido, Cobra, naquela época com C, no teto, nas carteiras, nas cadeiras, em qualquer lugar. Fui advertido várias vezes. Meus pais foram chamados na diretoria e assim eles souberam que eu estava pichando. Eles ficaram muito preocupados. Mesmo assim, eu continuei andando com aquela turma. A galera devia ter mais de 20 anos e eu era o mascote. A gente pegava ônibus, ia até o centro de São Paulo e voltava a pé para casa, pichando muros no caminho com spray. Mudei a minha assinatura para Cobra com K, porque já tinha outros pichadores com C. Era uma vida bem arriscada. Tinha gente que caía de prédio e morria, outros eram pegos pela polícia. O perigo mais constante eram as brigas violentíssimas por disputa de território. Uma pessoa não pode pichar na área que não é da turma dele, ou escrever o nome por cima do nome do outro. Fui detido 3 vezes quando eu ainda era menor de idade. Numa delas, eu estava num túnel perto do Parque do Ibirapuera, com uns 4 caras. Fomos levados para a delegacia e os policiais picharam a gente. Foi humilhante. Teve outra vez que eu estava no muro do Jockey Club, de madrugada, quando vi a viatura. Consegui me esconder junto com os travestis que fazem ponto ali. Um dos meus amigos foi detido. Meus pais ficavam revoltados. Queriam me afastar da pichação de qualquer jeito para me proteger. Eles não entendiam porque eu entrei naquele universo. Na verdade, nem eu mesmo entendia. Hoje eu vejo que era coisa de adolescente rebelde. Mas na época, eu não tinha essa maturidade e clareza. Chegou um ponto em que eu via problemas em todo lugar. Em casa, na escola, na rua. Eu estava perdido, sem rumo.
A minha vida começou a fazer algum sentido no dia em que eu vi uns caras dançando break. Foi no Lago São Bento, no centro de São Paulo. Aquela dança acrobática que fazia sucesso nos anos 80 chamou a minha atenção. Os caras eram de um grupo chamado Jabaquara Breakers. Me aproximei deles e ainda conheci a cultura hip hop, um movimento cultural que nasceu na periferia de Nova York nos anos 70. Eu comecei a ouvir Racionais MCs, Taíde DJ1. Me identifiquei com aquelas letras que falavam da violência urbana, das dificuldades da periferia, das diferenças sociais. Eu pensei, cara, eu também estou passando por isso. Com o hip hop, eu comecei a tomar consciência do que acontecia ao meu redor. E aquilo me deu um chacoalhão, no sentido de pensar o que eu queria para a minha vida. Eu já sabia que não era droga nem crime, mas ao mesmo tempo eu me sentia deslocado socialmente. Aí o hip hop me apresentou o grafite, uma arte de rua que é um dos pilares do movimento, junto com o rap, o DJ e o break. Eu me descobri. Comecei a pesquisar sobre o assunto e encontrei num sebo um livro da Martha Cooper, uma fotógrafa americana que fotografou o grafite nos muros de Nova York. Pelas fotos dela, eu passei a entender as diferenças entre os artistas, as linguagens, a estética, os materiais. Eu andava com esse livro debaixo do braço 24 horas por dia. Se o meu trabalho existe hoje, é graças a Martha Cooper. Durante alguns anos, eu fiz uma transição da pichação para o grafite. Eu não considero que tenha sido evolução. Eu só fui para o grafite porque eu já desenhava e eu adorei descobrir que eu podia desenhar no muro. E o sucesso não veio de uma hora para outra, não. Demorou bastante. Para pagar as contas, trabalhei como estagiário na Caixa Econômica Federal e como office boy. Saí da casa dos meus pais porque eles não aceitavam as minhas escolhas, mas eu nunca deixei de lutar. Aos poucos, começaram a aparecer trabalhos remunerados pelos meus desenhos. Eu pintava oficina mecânica, escolinha, quarto de criança, reproduzia quadros de pintores conhecidos. Eram bicos que me davam uma graninha e serviam de prática para eu desenvolver a minha técnica. Eu ganhei um pouquinho de estabilidade financeira quando fui trabalhar no Play Center. Eu pintava os ônibus e todos os equipamentos e brinquedos das Noites do Terror, um evento anual que fazia muito sucesso lá no parque. Passei uns 10 anos nisso, até oportunidades maiores começarem a surgir. Não sou mais considerado grafiteiro, e sim muralista. Pelas regras da street art, o grafite é feito de forma ilegal, sem autorização do dono do muro. Hoje, meu trabalho está presente em 35 países, considerando que nos Estados Unidos eu tenho cerca de 50 murais. Só em Nova York são 20. Um deles fica numa escola para alunos especiais, onde o Jean-Michel Basquiat estudou. Ele é uma das minhas principais referências de street art. Eu tenho murais na Inglaterra, na França, nos Emirados Árabes, no Japão, na Rússia, na Índia, na Noruega. Uma vez eu estava pintando no Tahiti e a Martha Cooper, aquela fotógrafa americana, apareceu para registrar o mural. Eu fiquei super feliz. Falei para ela que era uma honra para mim, porque ela faz parte da minha história, mesmo sem saber. Apesar que ela sabe, né? Ela é responsável por todo mundo que faz arte de rua no planeta. Algumas pessoas perguntam como eu cheguei onde eu estou hoje. Não tem bala de prata. O que existe é um passo de cada vez, em 30 anos de dedicação. Eu tive e até hoje tenho que encontrar meios de viver da arte e de ter liberdade criativa. E isso não é nada simples. Muita gente me fala: "Ah, Cobra, você não é exemplo para ninguém na periferia porque você é uma exceção." E eu respondo: ao contrário, eu sou a prova de que é possível.
Poderia ter sido mais fácil? Poderia, se alguém tivesse percebido o meu talento e me instruído. A periferia está cheia de talentos desperdiçados, gente que fica pelo caminho porque encontra barreiras intransponíveis. Por isso, eu estou criando um instituto para dar oportunidade a meninos e meninas em situação de vulnerabilidade. Nem todo mundo nasceu para estudar medicina, engenharia ou arquitetura. Tem gente com dom para ser bailarino, poeta, músico. E eu não quero que esses jovens enfrentem o preconceito que eu enfrentei. Os meus pais nunca conheceram um artista antes de mim e só ouviam falar coisas ruins sobre o universo da arte. Por isso, eles tiveram tanta resistência, mesmo quando eu já fazia grafite. Com o passar do tempo, vendo a minha dedicação e o meu profissionalismo, eles passaram a respeitar a minha profissão. Um dia, eu abri a gavetinha que tinha ao lado da cama do meu pai, da cabeceira. Eu vi que ele colecionava vários recortes de jornais com matérias sobre o meu trabalho. Ele não está mais aqui, mas eu sei que ele teve orgulho de mim. Hoje, eu tenho um filho de 5 anos e entendo totalmente a preocupação dele e da minha mãe lá atrás. É um privilégio ter a possibilidade de passar a minha experiência adiante e mostrar que há um caminho possível, independente da dificuldade que cada um vive. O meu sonho é construir um espaço onde meninos e meninas deem vazão ao seu lado artístico, onde eles possam sonhar e saber que o sonho pode se tornar realidade. A experiência do Cobra é um exemplo da dificuldade da nossa sociedade em reconhecer diferentes talentos, por vezes fora das qualidades convencionalmente valorizadas por nós. Se trata de um jovem de origem humilde e periférica que não encontra um olhar para suas competências excepcionais de artista. Muitas vezes, nesses casos, ao invés das qualidades serem valorizadas, exploradas, desenvolvidas, elas acabam por ser marginalizadas, excluindo ainda mais os sujeitos, os deixando com saídas muito limitadas, como a delinquência, por exemplo. Se não podemos ser reconhecidos na escola e na sociedade em geral, as outras opções de reconhecimento podem ser bem temerárias. Daí que a grande lição da história do Cobra é como ele conseguiu reverter uma questão bem conhecida da gente, que é como muitos talentos são desviados para a marginalidade ou ainda adoecem pela falta de reconhecimento, como nos casos de depressões e abuso de droga. Diante desse dilema, a história do Cobra nos ensina que em algum momento a pessoa faz uma escolha, agarra uma oportunidade, por vezes única, e consegue sair de um ciclo de incompreensão, e que isso depende de nos imaginarmos muito além das condições que nos foram oferecidas, mas também de uma sociedade que fique atenta às necessidades e aos talentos dos seus jovens. Essa história nos inspira a lutar contra o preconceito que acaba por subestimar os talentos, as competências, a inteligência, potencial de sujeitos periféricos e os faz ser empurrados para a marginalidade. Ela junta a competência, a vulnerabilidade, a escolha, o sonho e a realização. Nesse sentido, é uma história extremamente inspiradora, que pode servir para muitos de nós, ou, melhor ainda, para todos nós, em diferentes circunstâncias. Nossas histórias não acabam por aqui. Confira mais dos nossos conteúdos em plenai.com e em nosso perfil no Instagram, @portalplenai.